E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Hoje eu tô aqui para a gente falar de filosofia. Afinal de contas, é quinta-feira. Quem tá ligado aí na nossa grade de horários, quinta-feira é dia de filosofia. Na semana passada nós falamos sobre conceitos gerais de neoplatonismo e hoje a gente entra no talvez aí o principal filósofo da antiguidade do neoplatonismo, que é Plotino. Sim? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo porque você vai ajudar o canal a crescer. Afinal de contas tem história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, história da arte, tem um monte de coisa, conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, certo? Vamos falar então de Plotino. Plotino é um filósofo, importante filósofo, do final da Antiguidade Clássica, certo? Ele nasceu no Egito, mas no período onde o Egito era dominado pelo Império Romano. Então significa que trata-se de um filósofo que nasceu no Império Romano. É um filósofo, então, que você pode considerar romano, porque no período que ele nasceu, em 204 e 205 depois de Cristo, todo mundo que nascia na extensão do Império Romano era considerado um cidadão romano. Isso aí por leis da história, por leis feitas por César, né? No período republicano ainda. Então Plotino é um filósofo, a gente considera ele filósofo romano, apesar de ter nascido no Egito, certo? E ele vai ser muito influenciado pela Academia de Platão, que no período que Plotino vivia, ainda existia a Academia de Platão. A Academia de Platão, se vocês não estão identificando, eu estou falando da Escola de Atenas. Eu falei isso na última aula também. A Academia de Platão, a Escola de Atenas, fundada lá por Platão no século V e IV antes de Cristo, existiu até o século V depois de Cristo. Foi fechada por ordens do imperador Justiniano do Império Bizantino. Então Plotino ele é influenciado por essas ideias que vêm da Academia de Platão, só que agora localizadas mais ali em Alexandria, no Egito, que era um grande centro, onde você tinha inclusive a Biblioteca de Alexandria, certo? E por conta disso, ele é considerado um filósofo neoplatônico. Como eu falei semana passada para você, se pega muitas coisas da ideia de Platão e acrescenta-se, e coloca, os filósofos neoplatônicos vão colocar as deles. E vocês vão perceber, inclusive, que o Plotino ele dá um passo, inclusive, para o Santo Agostinho, Vai ser bem interessante pensar. O que eu vou falar aqui agora, eu falei também na aula anterior de conceitos gerais, só que agora a gente tem um pouco mais de aprofundamento sobre o Plotino. O Plotino ele era um defensor, de fato, da questão do monismo, que eu falei para vocês já também. Só para pontuar aqui, monismo é o pensamento de que, apesar da multiplicidade das coisas que a gente tem aqui na nossa Terra, na nossa vida, nós originamos de um único ser, certo? De um único pensamento ou de uma única razão, certo? E nesse caso de Plotino, ele vai falar que nós originamos de uno, que a gente pode chamar de uno, ou um Deus supremo, ou um Deus primeiro, o Deus originário de todas, que origina todas as coisas, certo? Agora é muito importante que a gente saiba que o Plotino não está falando de um Deus cristão. Ele já vive numa fase, numa época que você tem já a propagação do cristianismo. Ele está no século III depois de Cristo. Mas ele, em nenhum momento ele alegou ser esse Deus cristão. O que vai acontecer é que o cristianismo vai pegar muito das ideias de Plotino e vai colocar em Deus. Vai perceber, vão entender que aquele ali que ele está falando é do Deus cristão. O Santo Agostinho vai fazer isso, na verdade, E esse Deus, esse uno na concepção de Plotino é intocável. Todas as suas ações na Terra, tudo que você fizer, tudo que você pensar, não vai interferir na forma desse uno existir, na forma como esse uno se comporta, como ele pratica as suas ações. Afinal de contas, nós estamos falando de um uno supremo, um Deus supremo, certo? E ele dá origem a tudo que nós temos, segundo o pensamento de Plotino. Mas como que é essa ideia de esse uno chega até nós? Olha só, uno, a gente tem que pensar numa escala. Lá na camada de cima, nós temos uno supremo em tudo que há na vida, em tudo que há na existência, certo? E desse uno,
ele emana as coisas, as outras camadas, até chegarmos na nossa vida sensível, material. Então, desse uno, nós temos, por exemplo, o nous, ou que a gente pode chamar também de logos. Isso aí eu falei na última aula, só que hoje eu vou acrescentar algumas coisas. Que seria a inteligência, que seria a razão, certo? Então, nous, ou logos, seria a inteligência, a razão, que é emanada por esse uno. O uno, ele joga essa razão para poder criar outras coisas. Ele emana essa inteligência, certo? Dessa inteligência, do movimento dessa inteligência, vai surgir o que a gente vai chamar de alma do mundo. Só que essa alma do mundo, ela tem duas partes, essa alma do mundo, tá? A gente está no terceiro estágio, né? Que você tem uno, você tem o nous, ou logos, e aí você tem a alma do mundo. Essa alma do mundo é dividida em dois estágios. Um estágio superior e um estágio inferior. E é muito simples. O estágio superior é a alma que é a parte que é mais perto da razão, que é mais perto da inteligência. É uma alma mais pura, é uma alma que foi recém-criada por logos, nous, e recém-criada por uno, certo? Agora, a parte da alma inferior é a natureza humana. O que ele está querendo dizer com isso? Quer dizer que a nossa vida carnal, a nossa vida extremamente por prazer ou algo do tipo, as nossas necessidades diárias, o que a gente tem menos que pensar, o que lá, por exemplo, se a gente transportar isso para Platão, que é o que ele vai chamar de alma apetitiva, vocês lembram disso? Que é uma alma apetitiva, que é o oposto do que se tem da alma racional. A alma racional é aquele que está no seu ápice, né, do processo de reminiscência. Então, a nossa vida material, os seres que existem aqui, os seres, os objetos inanimados, tudo isso faz parte de um conceito de alma inferior. E a última etapa desse processo de camadas. Eu até gosto, eu fiz semana passada um exemplinho, né, que eu deixei, eu vou colocar até de novo esse exemplo. Eu não tinha dividido ele entre alma, eu tinha colocado mundo material ou algo do tipo, mas eu coloco aqui, vocês devem estar vendo aqui do lado, aqui, pipocando aqui nessa tela aqui, ou surgindo na tela aí. Né? Mas é a parte inferior, né, que é criado por essa alma, que é criado por todo esse processo. E aí ele trabalha com a questão da inferioridade e superioridade, com a questão da perfeição ou imperfeição. Essas partes que a gente tem estão mais distantes, porque elas são a última a serem criadas, estão mais distantes da inteligência, estão mais distantes de uno. Então elas são as mais imperfeitas. Quanto mais distante é uno, mais imperfeito você é. Sabe? Quanto mais distante você estiver de uno. E aí ele usa, inclusive, exemplos que são bem interessantes. Por exemplo, ele vai trabalhar com a ideia de que o Sol, uma metáfora, tá, que eu acho bem interessante, o Sol é uno e ele joga os seus raios. Quanto mais distante na Terra um lugar estiver do Sol, menos raio recebe. Então, ele faz essa comparação para mostrar que é mais perfeito ou menos imperfeito, certo? Aí, por exemplo, ele usa o exemplo da Lua. A Lua, ele fala, a Lua não tem a luz, né, uma luz própria. A Lua, ela pega o que vem de luz do Sol. Então, a gente não consegue ver tudo da Lua, porque depende da posição dos astros, entre outras coisas. É bem interessante essa comparação, essa metáfora, para entender esse pensamento, essa escala, essas camadas de Plotino. E aí, se você pega um ser humano, e ele para a utilização desse modelo que a gente está falando dessas camadas, vocês vão perceber que a nossa mente, certo? A parte superior, a parte maior que a gente tem, maior não, mais alta que a gente tem no nosso corpo, ela estaria, se a gente colocasse num exemplo de camadas, ela estaria na parte mais perto do uno, ela estaria na parte da inteligência. Então, pega esse exemplo, possivelmente eu estou também fazendo um esqueminha para vocês colocando na tela, e a parte que a gente anda, por exemplo, as nossas pernas, os nossos pés, estão na parte da matéria. Agora, a nossa inteligência ela está conectada mais perto do uno. Lembrando que nunca se chega no uno.
A gente chega na inteligência, a gente se aproxima, a gente consegue ter um pouco mais de perfeição. Mas se equiparar a Uno, não. Lembra que o Uno é intocável, certo? E aí a gente chega num ponto que ele vai discutir outras coisas também. Essa é a grande base. Mas ele vai discutir, por exemplo, felicidade. Ele diz que o ser humano precisa buscar a sua felicidade. A eudaimonia ou eudemonia, como vocês quiserem chamar, que é qualquer felicidade? Não. A eudaimonia, ela representa uma felicidade baseada na razão. Aquele que consegue ser feliz independente das questões materiais. Então ele vai falar que é aquele que consegue contemplar a alma, contemplar o mundo e se desapegar das questões materiais. Então ele fala pra gente que todo mundo pode ser feliz, ou buscar essa eudaimonia ou eudemonia, como vocês quiserem chamar isso, não importa, tal, a maneira que vocês quiserem chamar, o importante é saber o contexto. Todos nós conseguimos chegar, mas a gente precisa se desapegar desse lado material, que é o lado mais imperfeito que existe, para poder se aproximar, de Uno, para poder se aproximar da razão, da inteligência. E aí, se você pegar, a gente tem para dois lados aí que eu acho bem interessantes. É quando você pega, por exemplo, um Santo Agostinho, na sua grande fase neoplatônica, com a sua influência neoplatônica, inclusive em Plotino, neoplatônico e Plotino, o Santo Agostinho fala, por exemplo, que você pode chegar, você não ama, você acha que ama. O amor verdadeiro vem de Deus, então não é esse amor presencial que a gente tem. É mais ou menos o que o Plotino está falando em relação à felicidade. Esse bem-estar, essa eudaimonia que a gente pode ter, vem através do nosso desapego com as questões materiais para poder chegar mais perto de Uno. Lembrando que a gente não chega nele, a gente chega mais perto de Uno. E por um outro lado, a gente pega uma influência grande de Plotino dos filósofos helenísticos. Porque se vocês lembrarem dos helenísticos, que pegam influência inclusive de Aristóteles, eles estão sempre na busca por felicidade, os helenísticos, né? Que são lá no Império Macedônico, que são gregos no Império Macedônico, né? Helenísticos. Eles pensam, você tem várias vertentes do helenismo, não é? E eu gosto sempre de citar, que a gente tem aula aqui inclusive, do cinismo. Quando Diógenes vai falar assim que ele para ser feliz, para ter essa ataraxia, eudemonia, ele não precisava de bens materiais, ele vivia dentro de um barril, né? Tanto é que cinismo vem de cão. O cão é o que vive, ele vive feliz se você dá um carinho para ele, mesmo ele sendo um cão de rua, né? Ele abana o rabinho para você, é muito bonito. Eu não posso ficar falando muito disso não, porque eu penso só nos doguinhos. Mas vocês entendem? E ele está falando isso também. Ele está falando assim, a gente tem que se desapegar. Então ele pega essa influência de busca por uma felicidade que vem lá dos helenísticos, né? Isso é bem interessante. E seguindo essa mesma lógica, ele vem com uma ideia de belo pra gente. Beleza, né? E o Plotino, ele fala pra gente que belo, os conceitos de Plotino, vocês estão percebendo, então, que são conceitos metafísicos, né? Também tem uma influência, lógico, de Aristóteles aí nesse contexto. Mas ele fala pra gente, então, que o belo também é um conceito metafísico. Quanto mais próximo de uma razão, mais belo é. Só que ele não ignora a beleza material. Ele diz que existe sim uma beleza nesse mundo, uma beleza material. Só que a gente precisa entendê-la como um todo. O todo é belo, certo? Como assim? A gente não pode focar apenas em um ponto. A gente não pode entender o belo apenas como uma questão estética de simetria. A gente precisa entender que é belo a simetria dos corpos, é belo, na concepção dele, a audição, é belo a visão, o olfato, o nosso paladar é belo. Afinal de contas, você não acha belo apenas o que é físico. Você acha belo uma música é bela. Isso tudo está dentro do nosso mundo sensível, porque está dentro dos nossos sentidos, certo? Isso é muito importante para a gente. Mas só aqueles que conseguem contemplar tudo conseguem entender o belo. Entender que o belo é o todo e não apenas uma coisa. Só que, logicamente, que o mais belo para ele, que existe o belo dos belos, né? Essa é a questão.
está aqui na razão. Está naqueles que conseguem contemplar, entender, contemplar a natureza, contemplar a sua própria alma, entender o poder da concentração, da meditação, certo? E ele diz pra gente também que, lógico, existe o feio, né? O oposto de belo, existe o feio. Só que, na concepção do Plotino, tudo que vem da alma, que nasce desse processo que a gente falou das camadas, que vem de Uno, depois a inteligência, depois a alma do mundo, tudo vem belo. Só que algumas coisas, algumas pessoas, quando mais se afastam dessa luz emanada por Uno, se tornam feias, certo? Então, mais feio é aquele que mais se afasta de Uno. Ou aquela pessoa, ou aquele objeto que estiver distante de uma luz de Uno, alguma coisa assim. Então, ele pensa dessa forma para a gente. Então, a feiura, na verdade, ela está ligada, nesse caso, à distância de todos os fatores que o Plotino defende da emanação de Uno. Vocês entenderam? Isso também a gente pega muito eu penso muito nisso quando a gente pega muito para Santo Agostinho também, entre outras coisas. Então vocês percebem o que é o neoplatonismo para Plotino? Ele pega as ideias de Platão e começa a colocar nessa ideia do monismo, nessa ideia do uno, nessa ideia da emanação. Quanto mais longe, mais imperfeito, né? Lembra do exemplo do sol que eu falei para vocês? E assim você consegue colocar na felicidade, assim você consegue colocar na concepção de beleza, nessa concepção estética do Plotino, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. É um filósofo bem importante para a história, tá? A obra dele é muito grande, né? Que a gente chama a obra dele das Enedas, né? Que são vários tratados, o tratado que ele fala a parte do belo, a parte que ele fala do uno, tem muita coisa mesmo. É muito importante para entrar na Idade Média, afinal de contas ele está no final da Idade Antiga, e o pensamento dele vai influenciar muito os cristãos, principalmente essa ideia do uno, né, que depois vão colocar como Deus, né, Santo Agostinho, vamos dar nome aqui às pessoas, vai colocar como um Deus cristão. Mas apesar de tudo isso, nessa concepção que a gente precisa aqui para poder fazer o Enem e demais vestibulares, acaba se tornando simples, de fácil compreensão, não é não? Bom, eu vou ficando por aqui. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Hoje foi uma quinta-feira, hoje é uma quinta-feira, aula de filosofia, e amanhã tem sociologia. Eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo, fui!